esta aula de hoje. E hoje nós estaremos falando sobre que nós não devemos retribuir aquilo que as pessoas fazem para nós de acordo com os padrões humanos, de acordo com aquilo que nós vemos aí. Então, meus amados, nós vemos que as lutas, as guerras, desde a antiguidade até os dias de hoje, elas são devido ao quê? Devido a lutas e brigas comerciais e devido também a desentendimentos causados por rancor, por mágoas e muitas iras, né? As pessoas parecem que carregam já dentro de si um mal-estar para lidar com as pessoas, né? Isso a gente consegue enxergar um pouquinho. Embora a palavra de Deus nos ensine totalmente o contrário. O ser humano, ele insiste em permitir que estes sentimentos, eles circulem na sua mente, circulem no seu coração, esses sentimentos de rancor, de mágoas, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Às vezes as pessoas interpretam isso como um instinto ali de preservação, um instinto de proteção, como muita gente fala, né? Não, eu reagi por instinto. Mas é claro que não é assim, né, meus amados? Nós precisamos nos prevenir, nos preparar, estar prontos sempre. A palavra de Deus, lá em Levítico 19, no versículo 18, ela alerta que nós não devemos nos vingar, nem guardar ira, mas que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente pensa que não ia achar isso no Velho Testamento, mas está lá, Levítico 19, versículo 18, para quem quiser ir conferir. Então, já ali na época das leis, quando eram escritas as leis, já estavam ali que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, meus amados, desde o período das leis, nós recebemos esta ordem, desde o período das leis, só que naquela época poucos a cumpriam da mesma maneira que hoje poucos a cumprem, e ela foi trazida para nós agora e apresentada por Cristo. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós devemos não ter rancor no nosso coração, nós não devemos buscar vingança, mas antes nós devemos o quê? Devemos vencer o mal com o bem, conforme nos traz a palavra de Deus em Romanos, no versículo 19 até o 21. E sabendo sempre, meus irmãos, que a vitória ela vai vir por intermédio do Senhor sempre. Não há outra coisa ou outra situação que possa nos levar à vitória. Ela vem por intermédio de Deus. Portanto, nós vamos chegar agora à leitura, que a leitura vai nos trazer alguns esclarecimentos e depois nós vamos comentar sobre isso. A leitura sugerida pela revista da Escola Bíblica é Mateus 5, de 38 a 48. E nós lemos da seguinte maneira, 38. Ouvistes o que foi dito olho por olho e dente por dente? Mateus 5, 38. Ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e bendizei os que o maldizem. Fazei bem aos que o odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filho do Pai que está no céu, porque jaz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha o alerta que vem aí para nós, né? Os publicanos não fazem dessa mesma maneira? Ou seja, eles oram apenas por aqueles que eles amam, não é verdade? E se saudares, versículo 47, e se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Assim nos traz a palavra de Deus em Mateus 5, de 38, no versículo 48. Vejam bem, meus amados, a profundidade
de palavras e o que o ensino de Jesus neste contexto nos apresenta, onde a ideia de Jesus é combater simplesmente a vingança. Ele nos ensina a buscar o quê? A buscar, sim, a justiça. A vingança, nunca. Quantos de nós conseguiríamos uma perfeição de relacionamento como aquela que é ensinada por Jesus? Muito difícil, não é verdade? Essa perfeição de relacionamento, porque normalmente o ser humano, ele vai de uma maneira, ele age pelo ímpeto, um ato reflexo, então é difícil. Então ele nos ensina a buscar apenas a justiça e não a vingança. Quem, meus amados, ou quantos podem se declarar realmente preparados para agir desta maneira, não é mesmo? Muito poucos, não é mesmo? Muito poucos. Eu acredito que dificilmente nós teremos um grande grupo que poderia declarar isso. Mas que nós possamos estar entre estes poucos, que nós possamos, meus amados, entender e levar o ensino dentro do nosso coração para que nós possamos estar ou nos tornar estes poucos, ou seja, a tornarmos estes poucos em muitos. Nós precisamos aprender a levar esse ensino, levar esse conhecimento e tornar essas pessoas, junto com essas outras, esses poucos que são relatados, eles se tornem muitos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca, não é verdade? Só que para isso nós precisamos primeiro aprender um pouco mais sobre essa história, nós precisamos entender um pouco mais o que ela fala, o que ela nos apresenta e o que ela nos traz. Vamos então, portanto, entrar neste primeiro assunto, Essa aula de hoje é um tanto quanto complicada no sentido de que devemos prestar atenção para aprender. Na verdade, só nesse sentido, mas a coisa ela vem clara ao nosso coração e deixa a gente bem preparado e pronto verdadeiramente para viver essas bênçãos de Deus dentro da nossa vida. Nós veremos aqui, meu amado, nesses ensinos de hoje, que a vingança ela não faz parte em nada da natureza do reino de Deus, do reino que foi estabelecido aqui por Jesus Cristo. Através desses versos, nós veremos isso. E já lá na lei mosaica estabeleceu-se aquela chamada lei de Talião. Quantos aqui já ouviram falar sobre a lei de Talião, né? Então nós vamos hoje falar um pouco nesta primeira leitura aqui, nós vamos falar um pouco sobre esta lei de Talião. Alguns dos irmãos aí sabem me dizer quem foi Talião? Alguém consegue falar quem foi Talião? Então, existe um erro muito grave aí que muita gente entende que Talião seria uma pessoa, né? Muitas pessoas falam que é um rei, muitas pessoas chutam que seria um rei, um príncipe ou uma pessoa, mas não. Eu deixo claro aqui que Talião não é uma pessoa, mas sim um conceito. Então, esse conceito ele é conhecido como talionis ius, talionis ius, que quer dizer um aparelho que reflete tudo igual, ou seja, ele transforma uma coisa tal qual a outra, ou seja, é o direito da justiça retributiva. Então, se você me cortou o dedinho, eu vou cortar o seu dedinho. Então, aqui você não busca a vingança, você busca a justiça. Por quê, meus amados? Antigamente, era assim, uma pessoa vinha e matava a minha família, bem lá na antiguidade. Aí a minha família, uma pessoa vinha e me matava. Algumas pessoas da minha família iam lá e matavam a família inteira da pessoa que me matou. Matava a família inteira da pessoa que me atacou. Então essas guerras causavam a destruição de famílias. Às vezes um crime levava à destruição de tribos. Então essa lei de Talião... Pai do Senhor, Paulo, Deus abençoe, meu irmão. Senhor, meu pastor, irmãos, pai, perdoa o atraso. Amém, Deus abençoe. Então, meus amados, já entendemos que Talião, que a lei de Talião, que não é uma pessoa, ou seja, ela é um conceito, então ela extinguiu de uma certa maneira essas vinganças grandes. Me mataram a pessoas da minha família, matou, destruiu uma aldeia inteira, então ela veio para isso. Então, a lei mosaica, essa lei de Talião implantada por Moisés na lei mosaica, ela buscava claramente o quê? Ela buscava cessar essas vinganças.
ela queria trazer para nós que fosse feito no máximo a justiça, no máximo ali a justiça, mas a vingança não existiria mais. O que se tornou, na verdade, ali o primeiro limite imposto sobre essa terra aqui para a vingança. Então já não existia mais vingança devido a isso. Anteriormente a esta lei, as vinganças elas eram muito desproporcionais, como eu falei para vocês, né? Como eu falei para vocês, famílias inteiras elas eram destruídas. Os fariseus, quando receberam a lei de Italião, eles fizeram o quê? Eles fizeram dela uma má interpretação e eles usavam até ela mesmo para poder justificar algumas vinganças que eles faziam. Porque a lei de Moisés ela não buscava vingança, mas sim justiça. Tanto que ela se tornou depois conhecida e divulgada pelo rei Hammurabi como o Código de Hammurabi, que é escrita pelo rei da Mesopotâmia, foi escrita em 1792 a 1750 a.C., mais ou menos nessa época. E nós devemos entender, meus amados, que a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Isso nós não podemos tirar da nossa mente. Independente da lei de Italião, do Código de Hammurabi, independente de qualquer coisa escrita, a Bíblia, meus amados, ela proíbe terminantemente qualquer tipo de vingança pessoal. E assim, com esses esclarecimentos a vocês, eu vou entrar nesse segundo tópico desse primeiro assunto, e que traz essa relação de cristãos com a vingança. Amados, tudo o que nós aprendemos até hoje nas escolas bíblicas dominicais nos leva a entender que não existe a menor possibilidade de um verdadeiro cristão carregar em si sentimentos de vingança, sentimentos de ira, sentimentos de rancor. Muito pelo contrário, Romanos 12, ele nos deixa claro que nós devemos dar de beber e dar de comer até os nossos inimigos. Ou será que nós não lemos isso? Isso está lá em Romanos 12, versículo 19 a 21, se alguém quiser ler a respeito, está escrito lá. Ele estabelece também que é Deus quem irá retribuir, ou seja, vai retribuir ao causador do mal, aquele mal que ele está fazendo a nós. Não somos nós mesmos. Hebreus 10, no versículo 30, diz assim: a mim pertence a vingança e eu retribuirei o mal que lhe é causado. Então é a Deus que cabe essa vingança, que não seria uma vingança, seria a punição por aquilo que está sendo feito. E assim nós erramos, meus amados. Toda vez que nós buscamos retribuir o mal com o mal. O alerta é que nós devemos vencer o mal com o bem sempre, em todas as circunstâncias. Ou seja, amados, nós devemos aprender a viver esta relação superior com as pessoas, independente da relação que elas terão conosco. Acho que todos já ouviram, eu falo incansavelmente isso. Independente do que a pessoa tenha como relação com você, você tem que viver esta relação de amor, você com ela. Isso não depende de reciprocidade. Não tem que esperar reciprocidade. É muito difícil essa reciprocidade. O que importa para Deus é a relação que nós teremos com essas pessoas. Não se esqueçam disso. É o relacionamento seu com Deus que vai trazer para essas pessoas esta relação que você tem com Deus, não com ela. Você recepciona Deus de uma maneira, Deus te recepciona de uma maneira, Ele enche o seu coração com o Espírito Santo e através disso o Espírito Santo trabalha dentro de você, te permitindo ser gentil, ser cavalheiro, ser respeitoso, ter a sua postura, ter o seu comportamento totalmente controlado pelo Espírito Santo. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos viver o reino de Deus já desde agora, como eu falo para os irmãos sempre também, desde hoje. Desde hoje nós já temos que estar vivendo o reino de Deus. Você precisa se permitir ser renovado, você precisa se permitir ser transformado, e você precisa se lembrar sempre que a vingança só pertence a Deus.
e a mais ninguém. Não é a você, não é a mim, é a Deus e a mais ninguém. A nós, meus amados irmãos, cabe apenas ficar aos pés de Cristo, buscando o conforto e a paz desta relação, tendo em nós essa paz que Ele nos traz e aqueles frutos que eu falo continuamente com vocês também, os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22, estudem bastante isso, coloquem isso dentro do coração, do coração de vocês. Esses frutos provêm do Espírito Santo, provêm de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo assunto, meus amados, deixa claro que o amor, ou seja, o principal dos frutos do Espírito Santo, é a expressão natural do reino de Deus. O amor, ele é a expressão natural do reino de Deus. E assim nós vamos entrar no segundo assunto, que nos fala sobre ser ferido na face. Será que ser ferido na face seria mais pesado do que você ter a sua honra atingida? Essa é a questão. Às vezes um tapa na cara, ele dói menos do que a pessoa atingir a sua honra, falar que você não tem caráter, destruir a sua pessoa, destruir a sua moral diante da sociedade. O que será que seria mais prejudicial? O que será que ia doer mais no seu coração, no seu ego, no seu sentimento, naquilo que vai te atacar, naquilo que vai te induzir realmente a responder com a carne e não com o espírito? O que te atingiria mais? O tapa na cara ou a sua honra atingida? A primeira reação que nós teríamos numa situação, ou seja, qualquer uma dessas duas que seja, seria o quê? Seria o revide, mesmo até pelo reflexo. A pessoa bateu na tua cara, levou. É o que a população ou o povo faz ou fala. A pessoa te atacou, você ataca. Isso é um revide natural, é um ato reflexo, uma coisa que não tem nem como explicar, porque tipo, a pessoa te agride, de repente, do nada, você também responde da mesma maneira, e nós precisamos lutar contra isso. Essa agressão, tanto no ato quanto na palavra, ela é destruidora. Existe o velho ditado popular, né, que diz que, neste momento, ele diz que toda ação tem uma reação de igual, né, e eu acrescento, ou de maior intensidade. Essa também é a terceira lei de Newton. Se vocês não sabem, só para acrescentar, é a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Porém, meus amados, nós cristãos precisamos aprender a ler muita coisa, inclusive Gálatas 6, no versículo 7, ele alerta: tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Então, quando a pessoa vem e te atinge, se você, mesmo por ato reflexo, você atinge essa pessoa também, isso vai se tornar um trem com vários vagões. É a maneira mais simples de explicar. Uma coisa leva a outra leva a outra, e aquilo vai criando uma dimensão tão grande, daqui a pouco a pessoa pode estar destruída, e você também pode estar destruído, e pasmem, e não é pasmem, na verdade fiquem cientes até na sua relação com Deus, porque a sua primeira relação, ela é com Deus. A agressão, meus amados irmãos, ela só vai nos levar aonde? Só vai nos levar à dor, ao pranto, e é uma luta ou uma disputa generalizada e contínua. Ela vai ter sequência, ela não acaba nunca, mas o pior de todas as consequências seria o quê? Seria você estar desobedecendo a Deus, segundo a palavra que está sendo ensinada aqui hoje. Ela ensina que nós cristãos ou não, essa palavra é para o mundo, ele engloba todas as pessoas que se nós temos coração, ele traz que se nós temos um coração verdadeiro e transformado, cheio de amor e perdão, não há como mensurar o contraste entre o revide como sinônimo de coragem ou a tolerância e a paz de carregar no coração o fruto do Espírito Santo recebido por Deus. Ele alerta todas as pessoas sobre isso que eu falei para vocês. Não existe como mensurar a tolerância e a paz que nós carregamos no nosso coração e aquele contraste de estarmos cheios meus amados, rancor, tudo que eu já falei para vocês de rancor, de ira. Não há como você
comparar uma coisa com outra. Eu não falo só de nós, eu falo tanto de nós como pessoas que não são ainda cristãos. Eles precisam se encher disso, se encher de amor, se encher de comunhão, se encher dos frutos do Espírito Santo. Eles não devem entender o revide como sinônimo de coragem, de maneira nenhuma. O revide, em hipótese alguma, pode ser entendido como sinônimo de coragem. Nós precisamos verdadeiramente estar em paz conosco mesmo. Muitas consequências drásticas, elas são evitadas com essa postura, com este comportamento que nós aprendemos através da palavra de Deus, através da leitura que nós fizemos no início desta aula. Então, nós precisamos aprender a evitar sempre o revide, a evitar sempre o confronto. E a ideia, meus amados, seria nunca por nós mesmos começar um litígio, nunca por nós mesmos começar uma disputa. Aliado a isto, nós vemos no segundo tópico deste segundo assunto que as questões judiciais, elas devem sempre passar por tentativas contínuas de acordo, de se acertar. A gente sabe e entende que muitas pessoas querem se aproveitar de você como cristão ou de pessoas mais simples para poder tirar o máximo delas. Mas tudo que você também foi acionar uma pessoa judicialmente, tem que antes tentar um acordo, conversar, falar de uma maneira equilibrada. E só partir verdadeiramente para o litígio quando não tiver mais opção nenhuma de verbalização a respeito disso. Porque o que acontece? O litígio, ele leva a gente a muitos desagrados. Pessoas ficam por meses, às vezes por ano, angustiados, esperando a resolução de um fato. Aliado a isso, meus amados, o cristão, ele precisa pesar na balança a consequência da relação com aquilo que ele busca. Às vezes você vai sofrer tanto e no final a solução não vai ser a que você esperava. Então você precisa pesar sempre na balança essas coisas. Não estou aqui tentando tirar da cabeça de vocês que vocês não devem acionar, não devem buscar. Eu estou tentando dizer para vocês que tem certas coisas que precisam ser verdadeiramente pensadas. Por quê? Por não valer a pena você investir numa coisa tão grandiosa e que vai destruir você por dentro. A sua efetiva relação com Deus e a verdade aprendida, ela tem que agir dentro de você. Nós precisamos ter uma mente sadia, e além da mente sadia, nós precisamos ter um coração sábio. Precisamos ter um coração sábio verdadeiramente. Nós não devemos ser o bobo da corte em hipótese alguma. Não devemos ser o bobo da corte em hipótese alguma. Mas também, meus amados, nós devemos ser assim, nós devemos ser como a pomba, prudente, né? Como a pomba, tem que ser simples como a pomba e tem que ser prudente como a serpente. Nós temos que tomar e equilibrar, raciocinar, nós temos que pensar. Portanto, dar a outra face seria, meus amados, para nós, evitar a contenda, evitar a contenda. E aí, eu pergunto para vocês, você pode ou não se defender? Você pode ou não se defender, tanto do tapa na face, quanto judicialmente, quanto verbalizar contra uma pessoa. É claro que nós podemos sim nos defender. Muitos textos bíblicos. Paz do Senhor, pastor. O senhor quer falar alguma coisa? Já iniciamos. Mas, senhor, desculpa, eu cheguei agora. Nós estamos ruim. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Então, amados, é claro que nós podemos sim nos defender. Muitos textos bíblicos nos levam a isso. Mas nós devemos o quê? Nós devemos evitar o máximo a contenda e o confronto. Paulo e Silas, mesmo depois de muitos ser agredidos, ele usou o quê? Usou o fato de ser cidadão romano. Paz do Senhor, Pedro. Deus abençoe, viu? Já iniciamos. Amém. Ele levou o fato o quê? Que ele era cidadão romano. Para quê? Para que cessassem as agressões, para se defender e pararem com as agressões que ele estava sofrendo. Então, nós podemos sim evitar de alguma maneira, nós precisamos sim tratar e se defender.
Vejam que não houve ali, por parte de Paulo, uma vingança. Ele não acusou, não foi para cima, não houve vingança. O que aconteceu? Ele simplesmente buscou se defender, buscou a defesa. Isso está em Atos 16, de 19 a 24, meus amados. E nós precisamos nos lembrar de que cada caso é um caso diferente, mas isso não pode se tornar uma briga generalizada. Cada caso é um caso diferente, então nós precisamos, como homens de Deus que somos, e mesmo os que não forem homens de Deus que estão aí no mundo, eles deveriam ter equilíbrio, deveriam ter coerência, racionalidade o suficiente para decidir e para resolver esses problemas sem que haja uma agressividade maior, uma coisa mais agressiva. Nós não podemos, meus amados, causar escândalo, principalmente cristãos que somos. Não podemos causar escândalo. Já imaginaram passar um monte de pessoas na rua e ver você na esquina brigando por alguém, por um motivo que essa pessoa que está passando vai falar, pô, uma coisa tão simples, eles podiam estar conversando dentro de casa, podia estar resolvendo, e está lá brigando, está gritando, está falando alto. Então, meus amados, é muito difícil nós entendermos por que certos comportamentos que nós vemos aí entre pessoas que não são cristãs e pessoas que são cristãs também. Isso vai nos levar ao segundo assunto que nós vamos abranger agora. Ou seja, quando você é forçado a fazer algo. Quando você é forçado a fazer algo. Esse terceiro tópico do segundo assunto, ele vem e eu trago para os irmãos o exemplo de Simão Cirineu. Ele foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Não há como mensurar o que seria para ele um castigo. Hoje nós vemos como uma honra invejável, né? Ele estava indo, na verdade ele vinha de longe, ele ia para o templo e ali ele foi parado e foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Só entrava no templo naquela época a pessoa que estivesse com as vestes totalmente limpas, e ele sujou as suas vestes. Mas que honra nós entendemos hoje, ele sujou as suas vestes com o sangue derramado de Cristo. Não é verdade? Atinge muito dentro do coração da gente uma relação dessa. E sem entrar em outro assunto, só trazendo para vocês, ele tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre, e eles, na Etiópia, depois eles distribuíram ali o evangelho, passaram o evangelho para todos. É uma coisa maravilhosa. A história, embora não esteja na Bíblia, é maravilhosa. O livro, ele nos apresenta de uma maneira que constrange a cada um de nós quando nós lemos. É muito difícil. É muito difícil se relacionar com a história quando a história ela é maravilhosa como esta. E aqui na escola bíblica ela nos ensina o quê? Nos ensina sobre esta segunda milha, sobre o andar na segunda milha. É que você sendo obrigado a andar uma segunda milha, você precisa voluntariamente andar, você sendo obrigado a andar essa primeira milha, você voluntariamente ande uma segunda milha. A primeira milha, ela é natural, porque ela é obrigada, mas Jesus, ele busca aqui cristãos capazes de andar andar essa segunda milha. Assim, você vai mostrar que você tem em si um espírito novo, pois nos ensinos de Jesus estão gravados no nosso coração. Todos os ensinos estão no nosso coração e ele nos ensina que nós temos que andar essa segunda milha. E isto tornará a caminhada gloriosa e prazerosa em sua totalidade, independente do motivo que a incentive. Então ele te forçou aí uma primeira milha, você já está falando assim, não, eu não vou andar só essa primeira milha, eu vou andar a primeira e a segunda, que isso se torna prazeroso. Para você isso vai servir de incentivo. Você estará se apresentando a Deus da maneira como ele pede, da maneira como está escrito nessa leitura que nós fizemos. Isso vai tornar essa caminhada muito gloriosa para você. Você precisa fazer, não para superar as outras pessoas, você precisa andar essa segunda milha, não para que você seja superior às outras pessoas, não para que você suplante o que aquela pessoa gostaria que você fizesse, não para isso, mas sim para que você possa se superar naquela situação que você está vivendo, ou seja, naquela situação que é posta à sua frente. Então você está superando a situação, você não está
sendo submisso a ela, você não está se escravizando, você está mostrando que você é superior a tudo isso que te é posto. Nesse quarto tópico que nós vamos apresentar agora, ele nos apresenta que nós precisamos nos dispor de coração para ajudar as pessoas que necessitam. Então está diretamente ligado. A pessoa te obrigou a andar aquela primeira milha, ele precisa de você? Não, ele não precisa de você. Mas você vai mostrar para ele que você é uma pessoa coesa, coerente, equilibrada, que você conhece e vive a verdade de Deus aqui nessa terra. Isso nos apresenta também que nós precisamos ajudar pessoas. Eu falo bastante para os irmãos que a fé ela não anda sozinha. A fé ela tem um amigo de andar com ela de mão dada, ou seja, a fé ela anda com as obras, com aquilo que você faz. Então, não importa, meus amados, qual seja a necessidade, ou se seja por um motivo ou por outro motivo, não importa, não importa. Para isso, nós precisamos que a pessoa peça, ou então que nós possamos perceber esta necessidade. Porque se a pessoa não pedir, e nós também não percebemos, ela não vai ser atendida. Então, para isso, nós precisamos ter o quê? Um pouco mais de sensibilidade, nós precisamos de despertar em nós, ou trazer em nós um pouco mais de quê? De percepção. Você conhece, na igreja, um exemplo, nós vamos na igreja, nós chegamos lá, sentamos um do lado do outro, damos glória a Deus, nós recepcionamos a palavra de Deus, nos sentimos totalmente cheios de Deus, mas muitas vezes a gente não cumprimenta a pessoa que está sentada do nosso lado. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Muitas vezes nós não sabemos o que aquela pessoa está sofrendo, passando. E às vezes a gente impõe certas coisas para que ela esteja do nosso lado, né? Ela não está bem vestida, ela está com o sapato dela furado, ela está faltando um botão na camisa, nós impomos certas coisas, mas nós impomos pela carne que está dentro de nós, mas nós não percebemos que ela está com a camisa descosturada ou rasgada, porque ela não tem como repor aquilo, e nós não nos preocupamos de ajudá-la nessa reposição, nós não nos preocupamos em tratar dela, em cuidar dela, em ajudar ela, nós muitas vezes nós nos prendemos em nós mesmos e ali ficamos. Olhamos para o pastor, olhamos para a pastora, olhamos para o diácono, olhamos para quem está bem vestido, mas aquele que está mal vestido, você evita até de sentar do lado dele. Nós precisamos entender que não é assim. A vida não é desse jeito. Nós precisamos muito perceber e ter essa sensibilidade de ver a necessidade da pessoa e ajudar ela. Os homens, eles devem fazer isso. Qualquer pessoa que está com os pés sobre esta terra, mas nós cristãos, amados, nós temos obrigação. Pelo agir do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, nós devemos fazer isso sem murmurar, nós devemos fazer isso sem má vontade. E aí, meus amados, isto sim é de verdade, e somente isto é praticado por quem tem no coração Deus, Jesus Cristo. Nós pensamos dessa maneira, nós precisamos abastecer o nosso coração, nós precisamos buscar essa sensibilidade e termos esta atenção. Para quê? Para que nós possamos socorrer os necessitados. Os necessitados vêm na igreja também. Na igreja não é só pessoa que está preparada, que tem roupa, que tem isso. Vem pessoas necessitadas, vem pessoas carentes, e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós precisamos prestar atenção nisso, prestar atenção em como se fala, ser delicado o suficiente, ser educado o suficiente, ter postura o suficiente. O cristão tem que ter postura. Ele tem que ter postura. Ele pode brincar? Pode. Na igreja, como eu falei, a igreja nossa é uma igreja família. A gente brinca, a gente dá risada, a gente se alegra. Ali a gente se entristece junto. Ali não se combina nada, como eu já falei. Tudo que acontece ali é espontâneo. A gente fala com o coração. Por isso que nós erramos, mas nós falamos com o coração, nós erramos. É como aqui na aula, eu erro muito, mas eu erro por quê? Porque eu falo com o meu coração, eu falo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendi. Então, com certeza, eu vou destoar do pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas não vão entender como eu entendo, mas eu falo com o meu coração, eu falo com o meu coração. E aí, amados, estando na igreja, sendo cristãos como nós somos, você percebeu uma necessidade? Haja, faça, busque verdadeiramente tratar essa pessoa.
Assim manifesta aquela fé que só anda acompanhada de boas obras, como eu falo para os irmãos, né? Lembre-se que o que procede do coração e permeia o pensamento do homem é o que determina o seu comportamento. Entenderam? Tudo que vem do nosso coração e que está ali no nosso pensamento, abastece o nosso pensamento, é aquilo que determina o nosso comportamento, é aquilo que determina a nossa relação com Deus e com as pessoas. Este terceiro assunto que nós vamos entrar, ele nos leva a uma busca de justiça um pouco mais elevada. Quando eu falo um pouco mais elevada, vocês entendam muito mais elevada. Muito superior à justiça caída, que é a humana e degradada. Por quê? Porque os corações, eles dissimulam situações, na verdade, em busca de proveito próprio e de satisfação de vontades sádicas, vontades maldosas. É uma justiça e a justiça celestial, ela é feita por Deus, ela nos manda o quê? Ela nos manda orar por aqueles que nos magoam, ou seja, aqueles que fazem essa justiça sobre nós, maldosa da carne. A justiça celestial fala que nós devemos o quê? Orar por esta pessoa, por aqueles que nos magoam. Mateus 5, no versículo 44, ele deixa claro que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos deixar a justiça por conta, sim, de quem? Do nosso Salvador, do nosso Deus. Esta é uma justa justiça, verdadeiramente. O ser humano é verdadeiramente injusto. Não temos o que falar diferente disso. É duas vezes verdadeiramente. A justiça de Deus, ela é justa, e a do homem, ela é injusta. Tanto que a palavra de Deus, meus amados, ela deixa claro para todos nós que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Está lá em 1 Coríntios 11, quando a gente toma a Santa Ceia, nós ouvimos isso da boca do nosso pastor. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não estaríamos sendo julgados, não é verdade? Portanto, nós precisamos amar. O primeiro ponto é amar, e tem que amar com virtude. Cristão que não ama o inimigo não carrega em si a virtude. Amar a quem te ama é fácil, então nós precisamos amar com virtude. Um cristão, ele tem que viver à altura do reino de Deus, então ele tem que extrapolar aquilo que o homem que vive na carne faz. Jesus, ele nos pede esse amor, e é assim que nós precisamos viver. O amor que nós temos que dar às pessoas não é um amor somente para conviver, é um amor para viver, um amor de vida verdadeiramente. A palavra de Deus, no texto lido, diz também que nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem, que nós temos que abençoar aquele que quer te prejudicar. Nós lemos isso no início da nossa aula. Fala também que nós devemos fazer o bem a quem nos odeia. Fazer o bem a quem nos odeia. E que nós devemos dar a eles um presente. Nós temos que semear na vida deles. Vocês vejam que é difícil conviver com pessoas que nos odeiam. Sim, é difícil conviver com pessoas que nos odeiam. Salomão, ele sempre conviveu com pessoas ali que odiavam ele sem saber, né? Sem saber que odiavam eles. Muitas pessoas faziam aquilo por causa do poder que ele tinha, por causa do poder de Deus que vinha na vida dele. Então as pessoas estavam ali com ele, mas essas pessoas, elas eram quase que obrigadas a conviver com ele devido à relação que ele tinha com Deus. Então as pessoas, e depois elas começaram a se agradar dele, se agradar do reino que ele cultivava, que ele tinha. Então, ele trouxe muita coisa, ele acrescentou muita coisa ao reino de Deus através do coração que ele apresentou para as pessoas, através das coisas que ele fazia, muita coisa foi acrescentada. Nós precisamos aprender também a orar, meus amados, por todos aqueles que maldizem e que perseguem a cada um de nós. E nós precisamos interceder por eles. Estes são os valores do reino de Deus. Estes são os valores do reino de Deus. Partindo para o segundo tópico, deste terceiro assunto, nós vemos que o amor, ele é citado. E que amor seria este, meus irmãos? Que amor seria este? É o amor desprovido do que o outro é. Então é um amor
que vem não pelo que o outro fez ou faz, nós precisamos simplesmente amar, porque Deus, Ele me amou, porque Ele quis. Eu não fiz nada para que Ele me amasse, você não fez nada para que Ele te amasse. Deus, Ele me amou porque Ele quis. Eu repito para cada um de vocês, nós precisamos simplesmente amar. Ao contrário, né? Na verdade, nós só fizemos coisas ruins, mal, coisas que não agradaram o coração de Deus, mas a decisão dele foi nos amar. Ele decidiu nos amar. E a gente precisa entender, como homens que somos, como pessoas, como seres humanos, que o amor, ele é desprovido do outro. O amor, ele é desprovido do outro. Então, é o meu amor que se relaciona com a pessoa. Portanto, o amor, ele não é um sentimento, mas ele é o quê? Ele é uma decisão. Você decide amar. Você vai decidir amar. Porque o amor-sentimento é pelo querer junto. Esse amor-sentimento é por você amar a sua esposa, amar o seu marido, é você amar o seu irmão, o seu filho, o seu pai, é amar as pessoas que estão junto com você. Então, esse amor-sentimento é amar quem está próximo, quem te agrada. E nós vemos aqui o que? O amor ágapo. E o que é que isto significa, meus amados? Este é o amor no sentido universal. É o que todos nós aspiramos sentir. É um amor puro, é um amor perfeito. Mas o pior é que todos o buscam, todos nós buscamos, todos o buscam, né? Mas muito poucos o oferecem. É muito pouca gente que verdadeiramente se entrega a amar as pessoas sem nenhum interesse, sem nenhum relacionamento. Amar pelo amor. Este amor, ele em si, ele alegra, ele é acolhedor, ele é perdoador, ele ama eternamente, ele respeita, entre tantas outras coisas que ele acrescenta em nós. Esse amor que eu estou falando para vocês, meus amados irmãos, ele está onde? Ele está no coração do cristão verdadeiro, porque ele vem direto de Deus para cada um de nós, como esclarece Romanos 5, versículo 5. Pela sua permanência e busca diante de Deus. Então, você estando ali permanentemente buscando a Deus, ele vem sobre você e você consegue entregar para as outras pessoas. Este amor, ele é visto claramente em João 3,16, no João 3,16, onde deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, na verdade, e ali está demonstrado claramente o amor de Deus por nós. É um amor incomparável mesmo, não é verdade, irmãos? Um amor incontestável e incomparável. Quem de nós sequer entregaria o Filho para passar por tudo que Jesus passou por nós? Lembrem-se que ele se sentiu angustiado e com angústia de morte. O sofrimento dele não foi somente no momento que ele estava na cruz, já todo o que antecedeu aquilo, Mateus 26, versículo 38, já apresenta isso para nós. Tudo o que antecedeu aquele momento nos levou a isso. E assim nós pensamos que jamais conseguiremos esta perfeição, né, de relacionamento. Ela parece para cada um de nós ali inatingível. Mas nós não podemos nos subestimar, não é verdade? Nós não podemos nos esquecer que nós temos dentro do nosso coração o Espírito Santo, dentro do nosso corpo. O Espírito Santo como cristãos que nós somos. E é possível, sim, buscar, continuar e permanecer buscando cada vez mais. Mateus, no versículo 5, 48, ele nos fala que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Então nós temos que ser perfeitos. Então nós podemos sim buscar esta perfeição. E os versículos lidos, todos que nós lemos hoje, eles nos atestam isso. A perfeição do amor. Nós temos que entender a perfeição do amor. Mas para isso nós precisamos ter o real entendimento e prática do amor como ensina Jesus Cristo a cada um de nós. Vejam que nós jamais podemos amar uns e aborrecer os outros. Os publicanos, como nós vemos, eles amavam apenas os seus amigos. O amor de Deus não é assim. Deus, ele ama a todos
E este deve ser o nosso padrão de perfeição. Nossa base deve ser viver o amor nesta vida em relação ao seu próximo, conforme deixa claro toda a Escritura Sagrada. O contexto da Bíblia nos apresenta isso, o contexto geral dela. Nós não podemos nos ater a um versículo ou outro, nós temos que entender o contexto geral da Bíblia, que é amarmos verdadeiramente de todo o nosso coração a qualquer pessoa que esteja com os pés sobre esta terra, e não somente isso, a qualquer animal, a qualquer árvore. Nós temos que conviver com o reino de Deus de uma maneira gloriosa, nós temos que estar ali de uma maneira enfática, nós temos que verdadeiramente mergulhar nesta relação com Deus, buscar esta perfeição. Buscar ter uma vida o mais parecida com a de Cristo possível. Matando, meus amados, essa natureza humana que vive dentro de nós e vivendo toda a relação espiritual com Deus. Desatando tudo quanto é amarra que a gente pode ter, todo o impedimento interno que nós temos dentro de nós, e dizendo sim. Dizendo sim para quê? Para os frutos do Espírito Santo, que é o amor e suas vertentes. Nós estamos falando hoje aqui de amor, de relacionamento. Então nós temos que dizer sim aos frutos do Espírito Santo, como eu já falei, Gálatas 5:22, e repito continuamente sobre ele. Só com ele, o Espírito Santo, nós romperemos esta barreira de poder amar sem nada buscar. Amar pelo prazer de oferecer, por realmente ser. Amar pelo prazer de oferecer, por realmente ser. E ser o quê, meus irmãos, que eu estou falando a vocês? Ser um verdadeiro cristão. Ser e viver realmente os passos de Jesus fielmente. Não existe o ame, não existe o me ame que eu te amarei. Não existe esse me ame que eu te amarei. Impossível é obrigar uma pessoa a ter reciprocidade. Então você tem que amar totalmente preparado o amor que Deus te apresentou e oferecer sem esperar a reciprocidade. Porque nós não buscamos reciprocidade em nós, nós buscamos comunhão com Deus e relação com o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu gostaria agora de passar